Muitas vezes, quando as pessoas vêm conversar comigo, as pessoas vêm que gostariam de trazer ou o marido ou a esposa, né? E aí eles dizem para mim assim, eu gostaria muito de trazer uma pessoa de muito pouca fé, não acredita nessas coisas. E ela me olha assim como se fosse esperar uma cara de crítica ou julgamento da minha parte, né? Mas não posso julgar porque eu também fui uma pessoa de pouca fé. Uma pessoa que tive muita dificuldade para aceitar, para procurar ajuda, para ir em busca. Tive que chegar assim no limite do limite. Também poder aceitar que a minha dificuldade estava no mundo, no lado espiritual, né? Até uma vez eu fui num centro, eu já tinha começado a ter alguns contatos com a mediunidade, então eu já tinha mais ou menos uma ideia de como funcionava. Foi um centro assim que eu nunca tinha tido uma experiência tão forte como eu tive ali. A gente sentava numa corrente, eles faziam uma mesa lá, eles encaminhavam os espíritos, né? E aí eu sentado, eu vi que eles fecharam a porta, tanto não tinha como eu sair, isso já me deu um pavor maior ainda, né? Como eram as primeiras vezes que eu estava tendo contato com... E quando começou os trabalhos nas mesas, alguns espíritos passaram por mim. E aquilo me retorcia toda, assim, me dava umas sensações muito ruins, meus olhos enxergavam de uma forma diferente. E eu olhava naquela porta e não podia sair, né? E foi assim, quase toda a sessão, nossa, eu tive muito contato, muitos espíritos passaram por mim aquela noite. E aí no final, um dos médiuns que estava lá, acho que era um dos responsáveis pela casa, né? Ele veio, né, diante de nós ali, que nós estávamos na corrente, e disse: hoje, na nossa corrente mediúnica, esteve presente um grande médium. A gente acredita que ele não saiba do potencial dele, né? Eu já mexi de orgulho de pensar, é eu mesmo aqui, né? Mas ele não soube dizer quem era, né? Aí naquele dia eu tinha deixado o meu nome para fazer a psicografia. Nesse centro eles faziam psicografia, né, naquela época. Quando eu peguei aquela psicografia e eu fui ler, eu digo assim: você é uma pessoa de pouca fé. Tu tá de brincadeira comigo? Poxa, tô aqui, porque era uma época assim que eu ia bater de centro em centro, né? Aonde tinha uma benzedeira, quando eu demorei a aceitar, mas depois que eu aceitei o negócio, até mesmo pela necessidade, né? Eu demorei demais para procurar ajuda, né? Então eu ia batendo, de centro em centro, de casa em casa, benzedeira em benzedeira, onde tinha uma possibilidade de eu procurar ajuda. E tu vem me falar isso, que eu sou um cara de pouca fé. 3 anos depois, eu fui parar e fui olhar para mim, e eu descobri que eu era um cara de pouca fé. Olha isso. Foi uma época, foi um tempo assim que eu até meio que parei e refleti, porque Deus nos coloca em umas situações, né? Eu parei e olhei aonde eu estava, né? Na caminhada que eu estava, já estava trabalhando num centro. E eu disse: olha só, eu, um ser matemático, tudo para mim era cálculo, ciência. Não acreditava em nada disso. Um ser totalmente irracional. Tudo para mim tem que ter lógica. E me colocar numa situação dessas. Mas eu vou dizer para vocês que, até mesmo porque, né, como eu era um ser de pouca fé, sempre questionei tudo, sempre perguntei tudo, sempre, aonde eu tive dúvidas, eu sempre fui atrás de sanar elas, de tentar entender. E
não vou dizer o mundo espiritual, esse caminho que eu tomei, essa busca de autoconhecimento, essa busca de conhecer o meu ser, me trouxe respostas, explicações, entendimentos que eu não encontraria em lugar nenhum. Isso trouxe um propósito para minha vida, me deu uma direção. Então, muitas coisas que aconteciam comigo que eu não era capaz de entender, foi dentro da minha jornada espiritual, foi dentro do meu olhar para dentro, que eu pude entender cada sentimento que eu tinha aqui dentro. Cada sentimento que volta e meia girava, né? Que eu pude entender que muitas coisas vinham de outras vidas, dentro das bagagens que a gente traz. Então, ironicamente, o caminho que eu tomei, que eu caminhei, acho que é o único caminho capaz de realmente trazer sentido. Realmente trazer explicações palpáveis. E realmente explicar o porquê estamos aqui. E eu vou dizer para vocês, hoje vamos fazer as contas aí, são 17 anos, 18 anos que eu iniciei essa minha caminhada. Eu continuo um ser de pouca fé. Porque ser um ser de pouca fé me levou a questionar tudo. Estive diante de seres de muito conhecimento, espíritos de muito conhecimento. Estive diante de seres de ordem muito elevada, com conhecimento que foge a essa dimensão. Que se vocês estiverem diante, o pessoal da casa teve contato com eles assim, dói ouvir o que eles falam de tão distante que é do nosso planeta. Mas eu nunca tive medo de questioná-los. Eu tenho muita dificuldade de fazer sem entender. Então, eu ser um ser de pouca fé me fez sempre questionar, sempre perguntar, sempre tentar entender. E esse tentar entender me levou aonde eu fui. Atingir os níveis elevados que eu atingi. Atingir o conhecimento que eu tive a oportunidade de atingir. Eu tenho muita dificuldade de acreditar sem entender. Muita mesmo. Por isso que ainda me julgo um ser de pouca fé, mas um ser de pouca fé que vai atrás da resposta. Um ser de pouca fé que não tem medo de mergulhar aonde tiver que mergulhar, para poder realmente se entender, para realmente poder se conhecer. Hoje tenho a oportunidade de me conhecer muito do que acontece com as pessoas, principalmente tenho a oportunidade de conhecer muito do que acontece com o nosso universo, o que gira ao redor de nós. Porque fui atrás. Muitas vezes precisamos sair do nosso comodismo e em busca, principalmente que se for para o nosso bem-estar, se for para nós mesmos. Precisamos ter essa consciência que podemos viver uma vida plena, uma vida boa, que podemos viver uma vida de amor, de harmonia. Nós ainda, seres humanos, não temos essa consciência. Ainda a gente tem essa ideia de que se não for difícil, não se dá valor. Não tem que ser assim. As coisas podem ser leves, suaves, alegres. Temos que tirar essa ideia de sofrimento. E precisamos buscar a nossa alegria, o nosso amor, nossa felicidade. Onde